Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar então das leituras de janeiro? Vamos lá, né? Primeiro que eu li, na verdade eu li outro livro antes, mas vou começar falando desse aqui, que é O Palácio de Inverno, do John Boyne. Esse autor é conhecido entre a gente porque ele escreveu aquele livro O Menino do Pijama Listrado, né, que ficou muito conhecido. É um romance histórico, ele se passa na Rússia, assim, um período antes de 1917, antes da Revolução. E esse rapaz de uma vila, ele impede o amigo dele de matar, de cometer um atentado contra um dos membros da família real russa, né, os Romanov, ou Romanov, não sei como se diz. E ele é levado para o Palácio de Inverno, ele é levado para viver na corte, ele vai passar ali um tempo convivendo com a Alexandra, o Alexei, que é o filho doente, né, dos Romanov, o filho mais novo, o suposto herdeiro do trono, as filhas do Nicolau, enfim, ele vai se apaixonar por uma das filhas, a Anastácia, e o livro ele está sendo contado quando esse personagem já está exilado, mora na Inglaterra há muitos anos, né, e trabalha na biblioteca, se não me engano, do Museu Britânico. Vou confirmar essa informação, deixo aí embaixo. E aí ele vai contando a história dele, ele, a esposa dele doente, ele vai relembrar esses tempos gloriosos em que ele viveu com a família antes de tudo desabar, né? Porque a família já odiada na Rússia, e aí ela teve aquele fim trágico, a morte dos Romanov, dá um vídeo em si. O livro toma umas liberdades históricas assim bem interessantes, o final é bem surpreendente. Eu gostei, mas eu só achei que poderia se aprofundar um pouco mais na questão histórica, assim. Eu acho tão interessante esse período. Mas assim, é o tipo de livro page turn, você não consegue parar de ler. Quem lê rápido, lê em 2 dias, assim. É muito legal. Eu gostei da leitura, só achei que poderia ter aprofundado mais. E o personagem principal, muitas vezes, a gente não sente muita simpatia, assim, por ele. Mas é interessante. Legal. Depois eu fui ler quadrinhos, eu fui ler essa série, Scott Pilgrim. São 3 volumes. Aqui no Brasil, em inglês, parece que são 6, né? Aqui eles colocaram de 2 em 2. Eu esperava muito dessa história. Tem um rapazinho que mora no Canadá, e ele conhece essa moça, e para ficar com essa namorada ele tem que derrotar os namorados do mal que ela teve antes. Uma história engraçada, tem muitas referências à cultura pop dos games, tudo acontece meio em estilo mangá, estilo luta de videogame, então assim, é uma mistura totalmente sem noção. E eu sou fã desse tipo de história sem noção, o personagem é aquele personagem meio abobado, que eu também gosto muito, mas eu não sei, eu esperava mais da história. O filminho é bem legal, assisti tem bastante tempo o filme já, eu vou rever, mas é bem legal. Tem uns momentos interessantes e outros nem tanto. Esperava um pouquinho mais. Não vou trocar esse livro porque eu vou esperar talvez o meu sobrinho queira ler essa série aqui. Vamos lá. Vamos agora pro filé mignon. Gwen, 3 volumes lidos. Já tinha falado com muito entusiasmo quando eu li o primeiro volume. Eu tô assim, completamente... Eu não sei, não tem nem a palavra pra falar. Eu tô muito entusiasmada com essa história. Eu acho que é uma obra assim para quem quer conhecer um pouco da experiência da guerra, o que é você viver em tempos de guerra e depois da guerra, o que foi Hiroshima e Nagasaki, aquela bomba, os efeitos que aquilo teve, assim, físicos nas pessoas. Tá tudo aqui desenhado em mangá pelo Keiji Nakazawa, que é sim um sobrevivente. Ele conta a história da família dele. Ele perdeu só ele e a mãe sobreviveram. A mãe grávida, depois teve uma filha. O neném no meio da guerra, no meio daquilo, na guerra não, desculpa, no meio da... logo após a bomba ter explodido. A história é assim, você fica, gente, aconteceu isso mesmo? Sim, aconteceu. E todas as histórias que ele passa com a mãe, depois de ter perdido o pai e os 2 irmãos, de maneira extremamente trágica. No final do primeiro volume a gente vê
o que aconteceu. Vocês têm que ler pra vocês saberem. É triste, é dramático, mas ao mesmo tempo tem humor. Eu peguei rindo lendo isso aqui, porque a criança que tá contando a história, nas aventuras do Gwen, tem certo humor no meio desse drama, dessa tragédia toda e tal. E nós vamos acompanhar a família, ele e a mãe, na verdade, né? Depois eles vão se reencontrar com 2 filhos que estavam longe. E o que é você sobreviver à guerra e a coisa horrorosa que aconteceu com as pessoas, as experiências, ninguém querendo se ajudar, a sociedade completamente gelada emocionalmente, porque é cada um por si. Tá tudo aqui, uma obra inicial interessantíssima. Eu já tô assim, já corri atrás, já comprei aquele livro Hiroshima, daquele jornalista, daquela coleção de jornalismo literário da Companhia das Letras, porque eu vou me aprofundar no tema, porque isso aqui desperta o nosso interesse por essa experiência da guerra, assim, incrível, fascinante, 3 volumes lidos e mais pelo caminho, né? Que mais? Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Gente, um clássico é um clássico, não tem erro. Quando você quer ler um livro bom, você tem que ler um clássico, porque não tem erro, você vai gostar. É impossível não gostar. Bom, o Victor Hugo passou os últimos anos da sua vida no Arquipélago da Mancha, né? Ele teve um problema político na França e teve que se exilar. E lá ele escreveu esse último livro, que é considerado uma trilogia não intencional do Victor Hugo, que é Os Miseráveis, o Notre Dame de Paris e esse aqui. Cada um com seus temas, assim. Na introdução desse livro tem um texto muito interessante falando sobre isso. Nesse arquipélago vivem as pessoas, ele vai nos apresentar umas pessoas que moram lá, que vivem do mar. E vamos colocar como personagem principal o Gilliard, que é esse jovem meio misterioso que mora sozinho, a mãe dele morreu. E um dia ele tá caminhando na neve e essa moça, assim, vai e escreve o nome dele na neve e some. E ele vai procurar quem é essa moça, ele vai se apaixonar. Essa moça é filha de um... como é que eu vou dizer? De um capitão de um barco. Ele não é bem um capitão de um barco, ele tem um barco a vapor, que é assim, uma maravilha da ilha, amado e desprezado esse barco, né? Porque o barco a vapor é considerado algo contra Deus, né? Esse avanço tecnológico e tal. Outra questão sutil em que o Victor Hugo vai tocar nesse assunto assim, durante o livro. Questão da religiosidade e tal. E esse barco, ele sofre um naufrágio em circunstâncias muito interessantes também. E o Miss Lethierry, que é o dono do barco, totalmente era a vida dele, o barco e a filha, assim. Então ele fica destroçado porque ele perdeu o barco, e todo mundo reunido na casa dele, e ele promete a filha dele para quem conseguisse essa coisa absurda que seria resgatar a máquina do barco. E quem que vai lá resgatar? É o nosso Gilliard, já apaixonado pela filha, né, do Miss Lethierry. E ele vai lutar, vai passar assim momentos terríveis no meio do mar, no meio de um lugar cheio de rochas para resgatar esse barco. E aí eu não posso... eu posso dizer que ele consegue e ele volta. E o que acontece quando ele volta? Será que ele vai conseguir se casar com a Déruchette? Vocês têm que ler isso aqui para saber o final desse livro. Porque é a coisa mais triste, mais bonita que eu já li em anos, assim. Eu vou escrever um pequeno texto sobre esse livro no meu blog ressuscitado, que agora eu tô voltando a postar lá, vou ver se eu consigo escrever toda semana. Vocês têm que ler isso aqui, porque isso é simplesmente fantástico. Obra do romantismo francês. O romantismo francês, meus amigos, eles conseguiram um equilíbrio, assim. Não é uma coisa muito cafona, não é uma coisa... São fantásticos, fantásticos, fantásticos. Victor Hugo, vocês têm que ler, ok? Muito bem. Visitem lá o blog, então. Quem já leu, me fala a sua opinião. Todo mundo falava desse livro com brilho nos olhos, vocês estavam certos. E eu tô lendo essa coisa hipnótica que é o livro do Murakami, o 1Q84, que eu não consigo parar de ler isso aqui. Já tô no 2º volume e vou falar quando eu terminar, ok? Muito bem, até o próximo vídeo então. Comentem aí e a gente se vê. Tchau, tchau.